O Nair diz que ele está sentindo que hoje é o dia de sorte dele. Ele fala que definitivamente ela é bonita. Ele pergunta como ela vai e fala que gostou do cabelo dela. Ele fala que o nome dele é Nair e pergunta qual o nome dela. Mas como ela não responde, ele pergunta se ele não pode falar com ela rápido. Ele pergunta se ela não está interessada e ela diz que não. Ela fala que até gostaria, mas ele pergunta como assim. E ela diz que não está rolando um clima. Ele pergunta como assim e fala que ela nem o conhece, mas ela diz que não. E ele diz que tudo bem. Ele fala que já que é assim tudo bem, mas que ela nem sequer deu uma oportunidade para conhecê-lo. E que provavelmente ela deve achar que ele não faz o tipo dela. Ele fala que se esse for o caso, não sabe por que agora ela está voltando. E em seguida ele diz que definitivamente isso é muito bom. Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta qual o nome dele. E já ele pergunta por que isso importa. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele diz que ela disse que não estava interessada. Ele fala que então não importa qual o nome dele. Ela fala que quer saber o nome dele, mas ele diz que não vai dizer o nome dele. Ela pergunta se ele ainda está interessado, mas ele diz que não. Ela pergunta se ela pode entrar e fala que está muito quente ali. Ele pergunta entrar pra quê e fala que ela disse que não estava interessada. E fala que ele não gosta de perder o tempo dele. Ela diz que ele ainda não a conhece e ele fala que ele também não quer conhecer. Ele fala que ela disse que não estava rolando um clima. E fala que ela deveria se manter firme na decisão que ela tomou. Ela diz que achou o carro dele legal e ele pergunta o que o carro dele tem a ver com essa conversa. Ela diz que gostaria de conhecê-lo e ele pergunta pra quê. E ela diz porque ela quer conhecê-lo. E ele fala que respeitosamente precisa dizer que não está mais interessado. Ela pergunta por que não e ele fala porque ela já tomou a decisão dela. E fala que para ela ser coerente, ela deveria se manter na posição dela. Ela fala que está tentando conhecê-lo, mas ele fala que no começo não é o que ela queria. Ela pergunta por que não e ele pergunta se ela está interessada no que ele tem. Ela fala porque ela não o conhecia, mas ele diz que ela ainda não o conhece. Ela fala que agora ela está querendo conhecê-lo e ele pergunta o que mudou. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele pergunta se o carro dele chamou a atenção dela e ela diz que sim. Ele pergunta por que agora ele conversaria com ela depois de tudo o que aconteceu e ela diz porque desde o começo ele está interessado em conhecê-la. Ele fala que estava tentando conhecê-la porque ele é novo por ali. Ela fala que eles podem ser amigos, mas ele fala que não está procurando uma amiga e fala porque ele sabe aonde ela quer chegar e diz também que ela não está passando uma boa impressão. Ele pergunta por que ele iria fazer uma amizade dessa maneira. Ela fala que está muito calor para ela ficar ali fora e já ele diz que quando ela saiu de casa ela já sabia disso. Ela fala que tudo bem, mas que isso foi antes dela ver e ele pergunta ver o quê? Ela fala que antes de ver o carro dele. Ele fala que já entendeu que o carro dele é legal, mas pergunta o que isso tem a ver com eles dois. E em seguida diz que isso não faz sentido. Ela fala que para ela faz sentido, mas ele fala que para ele não e se ela quiser explicar, tudo bem. Ela fala que isso faz sentido para ela porque ela é bonita, ele tem um carro legal. Ele fala que não quer perder mais o tempo dele e pergunta o que ela quer. Ela fala que quer conhecê-lo, ele fala que entendeu, mas pergunta o que ela quer. Ela pergunta com o que ele trabalha e ele fala que isso não importa. Ela pergunta quanto ele ganha por ano, ele fala o que? Quanto eu ganho? E em seguida pergunta por que ela quer saber disso. Ela diz que está tentando saber mais sobre ele e ele fala que ela nem o conhece para fazer esse tipo de pergunta. E mais uma vez ela diz que só está tentando conhecê-lo, mas ele fala que essa não é um tipo de pergunta que se faça. Ela fala que ela só queria saber, ele fala que não a conhece e que isso não faz sentido. Ela diz que ele não está entendendo e fala que ela só quer saber um pouco mais sobre ele. Ele fala que não está gostando disso e que ela está querendo saber coisas erradas. Ele fala que ela não está se focando nele e sim no bolso dele. Ela fala que ela acha que não tem nada demais ela perguntar pra ele quanto ele ganha por ano. Bom, e depois dessa ele vai embora.
O Dior fala que ele precisa passar e em seguida pede com licença. E em seguida a de azul fala pra ele: caramba, que é isso, não tá me vendo? E ele fala que sente muito e pergunta se ele pode falar com a de branco. E a de branco pergunta: eu? E a de azul fala não. E pede para a amiga dela não falar com ele. Ele pergunta se ele pode falar com ela rápido, mas a de azul diz que não. E ele fala: caramba. E mesmo que de longe deu pra ouvir a de branco falando que ela gostou dele. Então a de branco resolve se aproximar e pede pra ele esperar. Ela diz oi pra ele e ele pergunta e aí? Ela fala que a amiga dela ficou um pouco brava, mas que está tudo bem. Ele pergunta se está tudo bem e ela diz que sim. Ela fala que está tudo bem, que elas estavam ali sozinhas e que talvez eles possam ir para algum lugar. Ele fala que com certeza eles podem sair, mas que ele achou a amiga dela muito rude. E fala que sinceramente ele não sabe se quer conversar com ela. Ela fala que realmente a amiga dela ficou muito brava, mas que agora já está tudo bem. Ele pergunta da onde ela é e ela diz que é do Peru. Ele diz que então ela fala espanhol e ela diz que sim e pergunta se ele também fala. Então ele conta pra ela que ele fala espanhol e que ele veio da República Dominicana. E em espanhol ela fala pra ele que ela gostou do cabelo dele. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que é Ariana. Ele fala que o nome dele é Dior e ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que é um prazer conhecê-la também. Ela pergunta se eles podem dar uma volta e ele fala que ela com certeza, mas que ele não quer sair com a amiga dela. Então ela diz que vai entrar. A de azul pergunta pra ela o que ela vai fazer e ela fala que eles vão sair, mas o Dior a interrompe e fala que ela pode entrar. O Dior tenta abrir a porta, mas não consegue, e a de azul pergunta se está tudo bem. A de branco pergunta se ele quer que ela abra, mas ele fala que já está aberto. Ele pergunta se ela já esteve em um carro como esse, e ela diz que na verdade não e que é a primeira vez. Ela fala que o carro dele é muito lindo e que é a primeira vez. A de azul pergunta se ela pode entrar, mas ele fala que acha melhor não. E ela pergunta se ele está falando sério. Então ele fala que ela foi muito rude com ele no começo. Ela fala que foi culpa dele, ele pergunta se foi culpa dele e diz que ele pediu desculpa. Ele fala que então nesse caso ele prefere conversar só com a amiga dela. Então ela fala com a amiga dela que ela sabia que esse cara não era uma boa ideia. Ele pergunta como ela sabe que ele não é uma boa ideia e se foi isso mesmo que ela disse. E ela diz que sim. E a de branco fala pra ela que talvez seja melhor elas se veem mais tarde. E a de azul pergunta se ela está falando sério. E o Dior responde dizendo que mais tarde vai trazê-la de volta. Ela pergunta como ela vai fazer e ele fala que ela pode pegar um Uber. Ela fala, meu Deus, e já a de branco fala que sente muito. E já aqui o Dior fala que não vai mentir e diz que ela é muito bonita. Ele pergunta como ela vai e ela fala que está bem. Ele fala que não quer incomodá-la, mas quando a viu de longe, achou que deveria falar com ela. Mas ela diz que não está interessada. Ele pergunta o que ela disse e ela fala que não está interessada. Ele pergunta se ela não está e ela diz que não. Ele fala que se ela não está interessada, tudo bem. Mas fala que vai entrar no carro para ver se isso muda alguma coisa. Ele fala que talvez agora ela esteja interessada. Ela fala que sente muito e ele pergunta o que aconteceu. Ele pergunta se ele pode ajudá-la em alguma coisa e ela pergunta se ele ainda quer falar com ela. Ele fala que estava e pergunta e aí? E ele pede para ela dar a volta. Ela pergunta o que está rolando e ele fala que ele que quer saber e pergunta por que ela voltou. Ela fala que só estava distraída, ele pergunta distraída com o quê e ela pergunta qual o nome dele. Ele fala que o nome dele é Dior e pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Cici. Ela fala que é um prazer conhecê-lo e ele fala que é um prazer conhecê-la também. Ela pergunta então o que está rolando, ele fala que ele que quer saber e pergunta por que ela voltou. Ela fala que só não estava prestando muito atenção e diz
diz que sente muito. Ele fala que ela disse que não estava interessada e ela fala que não sabe por que ela disse isso. Ele pergunta se ela não sabe e ela diz que não e fala que está interessada. Ele pergunta por que ela agiu daquela maneira, ela fala que só estava andando distraída e que ela realmente não sabe. Ele pergunta se é porque ele tem esse carro que ela está interessada. Ela fala que simplesmente achou que ele fosse mais um cara normal. Ele pergunta se ela pensou que ele fosse mais um cara normal e se ela não voltaria se ele fosse, e ela diz que não. E ele fala, caramba, você vai direto ao ponto, né? E ela fala que ela gosta de ser assim. Ele pergunta o que ela poderia fazer por ele e ela fala que pode cuidar dele. E ele pergunta, cuidar de mim? E fala que ele não precisa que ninguém cuide dele. Ela fala que ela pode ajudá-lo com muitas coisas e ele pergunta que tipo de coisas. Ela fala que ela pode melhorar os dias dele quando ele voltar para casa e fala que ela cozinha e limpa. Ela fala que muitas outras coisas, ele fala que sinceramente muitas garotas podem fazer isso, mas ela diz que com certeza essas garotas não são ela. Ele pergunta se ela é diferente, ela fala que ela é especial. Ele pergunta o que há de tão diferente nela e ela fala que ele vai ter que descobrir. Ele pergunta se ele vai ter que descobrir e ela diz que sim. Ele pergunta se é verdade e ela diz, vamos lá. E ele pergunta, vamos lá pra onde? Ela fala que eles podem almoçar, mas ele fala que ele não sabe se ele quer almoçar com ela. Ele fala que vai pensar melhor sobre isso e pede pra ela esperar. Ele fala que ele acha que já está claro que ela só está interessada no que ele tem. E ele começa a falar com um amigo dele no telefone. E aí, cara, beleza? Então, tô aqui com uma garota, cara, ela só voltou por conta do carro. E o amigo dele diz, o que, uma garota? E o Dior fala, cara, ela tá do lado de fora do carro. Ele pergunta se ele está falando sério, ele fala que é sério, que ele tentou falar com ela mais cedo e que ela não quis falar com ele. Ele fala que depois que ela viu o carro dele, ela voltou imediatamente. O amigo dele pergunta se ela está ali fora e ele diz que sim. O Dior pergunta o que ele acha que ele deveria fazer. O amigo dele fala, cara, vai embora, ela não quis falar com você no começo. Então o amigo do Dior pergunta da onde ela é. O Dior pede pra ele esperar e pergunta pra ela da onde ela é. E ela diz que é da Virgínia. E ele fala, Virgínia? Caramba, Virgínia, irmão. E em seguida pergunta o que ele acha. Ela pergunta da onde ele é, ele fala que ele é dali mesmo. E mais uma vez pergunta, e aí, irmão, o que tu acha? Ele fala que, sinceramente, ele não sabe se teria paciência, mas pede pra perguntar pra ela o que rolou no começo. E se ela não teve uma boa impressão sobre ele no começo. Ela fala que, como ela disse, ela só estava distraída e que foi por isso mesmo. Ele pergunta o que realmente ela quer e ela fala que ela acha que pode ser divertido. E que também ela acha que eles podem construir algo juntos. E mais uma vez ele pede para ela esperar. E mais uma vez o Dior pergunta para o amigo dele o que ele acha. E ele fala, cara, com certeza eu levaria ela para dar uma volta. Tem como eu dar uma olhada nela aí? Ele fala que agora acha que não tem, mas que depois vai ligar para ele de volta. Ele fala que ele estava no telefone com um amigo dele e que ele acha que ele deveria levá-la para sair. Ela pergunta se é verdade e ele diz que sim. Ela pergunta se ele vai levá-la para almoçar e ele pergunta se ela pode dar uma volta. E ela diz que sim. E ele fala ok, e pergunta qual a etnia dela e ela fala que é do Oriente Médio. Ele fala, do Oriente Médio? E ela diz que sim. E ele fala, uau, isso é diferente. Ela também pergunta sobre ele e ele fala que é latino. Ela pergunta se ele é e ele diz que sim. Ele pergunta se ela já andou em um carro como esse e ela diz que sim. Ele fala, já? Então tá bom. E diz que ela pode entrar. O Joel pede com licença e em seguida fala, senhora, nossa, muito linda, e diz que a viu de longe e que ele queria saber se ele pode pegar o número dela. E também diz, gostei de você, você é muito bonita. Mas ela diz que não. Ele pergunta qual o nome dela e mais uma vez ela diz que não. Ele pergunta se não e ela fala que não. Ele fala que ele sabe que ele está parecendo muito louco, mas que ele acabou de brigar ainda há pouco. Ele fala que é uma longa história, mas que ele não quer contar isso agora. Mas ela
diz que isso não importa. E ele pergunta o quê? E ela fala que não se importa. Ele fala que vai abastecer para ela e ela diz que tudo bem. Ele fala que pode fazer isso e ela pergunta se ele vai querer dinheiro. E ele fala o quê? E ela pergunta se ele quer dinheiro. Ele fala que ele não é um morador de rua e que ele tem até telefone, mas ela diz que não precisa e fala que tudo bem. Ele fala, caramba, eu não posso nem ter o seu nome, mas ela diz que não e fala que tudo bem. E ele fala, nossa, tudo bem. E em seguida diz que ela também não precisa ser mal educada. E diz também que ela não precisa ser mal com ele. Ela pergunta se ele está tentando roubar o carro e ele fala o quê? E mais uma vez ela pergunta se ele vai roubar o carro. E ele diz que não vai roubar ninguém. E em seguida pergunta como assim roubar o carro? Ela diz que está falando sobre esse carro e ele pergunta se ela quer saber de quem é esse carro. E ela diz que sim e pergunta de quem é. Ele fala que está pisando dentro do carro e diz que o carro é dele. Ele pergunta e aí? E ela fala que pensou que ele fosse um sem-teto. Ele fala que basicamente ele é e que só restou o carro para ele. Ele fala que ultimamente tem sido difícil para ele e que ele está se divorciando. E conta para ela que ele está com essa roupa porque ele brigou mais cedo. E ela diz que tudo bem. Ele fala que ele ainda é jovem e está com seu perfeito juízo e que ele ainda vai dar a volta por cima. Ela fala que agora pode dizer o nome para ele e ele pergunta, o seu nome? Qual o seu nome? E ela diz que o nome dela é Gabby. Ele pergunta, Gabby, como você vai, Gabby? E ela fala que está indo bem e pergunta como ele está. Ele fala que está muito bem, se sente abençoado e que ele nunca esteve melhor. Ele fala que agora ela está até mexendo no cabelo e pergunta o que aconteceu. E fala, caramba! E ela diz que gostou do carro dele. Ele pergunta, você gostou do meu carro? E ela fala que pensou que ele fosse um sem-teto. Ele fala que tecnicamente ele é, afinal de contas ele está dormindo no carro dele. Ela fala que pode dormir também no carro com ele e ele fala, sério? E ela diz que sim. Ele fala, caramba, não dá nem pra acreditar. Ele pergunta se ela mora ali perto, ela fala que mora num apartamento ali atrás. Ele fala que está ali há pouco tempo, mas que está tentando encontrar um apartamento no centro da cidade. E em seguida diz que definitivamente ele está precisando de uma camisa nova. E ela diz que sim. Ele fala que isso é uma loucura e pergunta se ela pensou que ele estava roubando o carro. E ela diz que sim e fala que pensou que ele fosse um morador de rua, mas ele diz que não. Ele pergunta se ela gostou dele e ela fala que ele parece ser um cara legal. Ele pergunta se ela pode dar uma volta para ele dar uma olhada. E ele fala, tudo bem, tudo bem. Ele pergunta qual a etnia dela e ela fala que é cubana. Ele pergunta quantos anos ela tem, ela diz que tem 25 e pergunta quantos anos ele tem. Mas ele fala que ela vai ter que adivinhar. Ela pergunta se ele tem 28, mas ele fala que tem 31. Ela diz, legal. Ele fala que se ela quiser, ela pode dar uma olhada no carro e ela fala que vai. E pergunta se a chave está ali. Ele pede para ela ir devagar e pergunta se ela quer a chave. Ela fala que quer dar uma volta, ele fala, o quê? Você é louca? Mas fala que se ela quiser sentar, ela pode sentar. Ela fala que ela quer e ele fala que ela pode abrir. E em seguida ele diz que vai ajudá-la. Ele fala que não entendeu porque ela falou daquela maneira com ele no começo. E ela fala que não sabia que ele tinha um carro como esse. Ele fala que ela o julgou e pergunta por que ela fez isso. Ela pergunta como liga esse carro, mas ele fala que não pode dizer pra ela. Ele pergunta se tem cheiro de carro novo e ela fala que tem. Ela pergunta se ela pode tirar uma foto com o carro e ele fala para ela sair e diz que ele vai tirar. Ela pergunta se ela pode dirigir, mas ele fala que não. Ele pergunta se ela já esteve em um carro desses antes, mas ela fala que não. Ela pergunta que carro é esse e ele começa a explicar um pouco sobre o carro para ela. E fala que Z06 é uma versão maior. Ele fala que está um pouco confuso com essa mudança dela. E ele fala, caramba, você tá muito simpática comigo agora, muito, muito. E em seguida diz que ela não para de sorrir para ele. E ela diz que sente muito pelo começo. Ele fala que vai dar uma olhada se já completou o tanque dela.
Ele fala que já completou o tanque dela e fala que ela viajou no começo. E mais uma vez ela diz que sente muito. Ela diz que ele chegou de repente e que ela não esperava. Ele pergunta: você não esperava? Ela fala que não esperava e ele diz para ela se aproximar. Ele fala que não pode deixar a bomba dentro do carro e ela fala que ela sabe que ela viajou no começo. E em seguida diz que sente muito. Ele pergunta se ela concorda e ela fala que sim. Ele fala que ela gostou do carro dele e ele fala que gostou muito do rosto dela. Ela diz que é verdade e que o carro dele é muito legal. Ela fala que gostaria de conhecê-lo e ele fala que ela pode começar. Ela pergunta se ele tem filhos e ele fala que tem um casal. E ela diz: uou. Ela pergunta se de mães diferentes, mas fala que é a mesma mãe. Ele pergunta se ela é solteira e ela fala que é. Ele pergunta há quanto tempo, ela fala que já há bastante tempo. Ele pergunta o que ela acha que vai rolar entre eles dois, ela fala que eles podem começar com um encontro. E ele pergunta: eu e você no encontro, eu com essa roupa. E em seguida pergunta se ela iria para o encontro com ele com essa roupa. Mas ela diz que não e fala que ele precisa trocar de roupa. Ele fala que ele vai assim mesmo, mas ela diz que não. Ele fala que teve uma ideia e pede para ela voltar para o carro dela. Ele fala que teve uma ideia e pede para ela voltar. Ele fala que vai abrir a porta para ela e pede para ela entrar. Ele fala que é isso mesmo, diz que ela pode entrar porque ele não curte interesseira. E ela fala: caramba. Ele fala que não é nada pessoal, mas que ele só não curte. Ele fala que não fica com interesseiras porque isso nunca dá certo. Ela pergunta se ele disse que ela é interesseira. Ele fala que não entendeu e ela pergunta novamente. Ele fala que ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira, mas ele fala que definitivamente ela é. Ele fala que isso ficou muito claro e diz que ela já pode ir. Mas ela fala que não vai. Ela fala que ainda quer conhecê-lo, mas ele fala que não curte interesseira. Ela fala que não é interesseira e ele pergunta o que ela vai fazer. E ela pergunta o que ele está fazendo. E ele fala que ele vai para casa dele. Ela fala que pensou que ele quisesse conhecê-la, ele fala que já conheceu e é por isso que ele vai embora. Ela fala que não é interesseira, ele fala que precisa de espaço. Ela pergunta para onde ele vai e ele fala que vai para casa. Ela fala que é por isso que ele está vivendo no carro e ele começa a rir. That's crazy. Yeah, that is crazy. Y'all. Já aqui, logo de cara, ele já a chama pra sair, mas ela diz que acha que não. Ele pergunta se ela acha que não, fala que ela é muito bonita e que talvez eles possam malhar juntos. Ele fala correr, caminhar, mas ela diz que realmente não está interessada. Ele pergunta se ela tem namorado e como ela diz que não, ele pergunta se ela só não está interessada. Ele fala que eles podem sair para comer e pergunta qual lanchonete que ela gosta. Ela diz que não vai à lanchonete e que ela está fazendo dieta. E ele fala: você está fazendo dieta, dá pra ver. Ele fala que viu o abdômen dela e sugere outra lanchonete, mas ela fala que não. E em seguida diz que sente muito. Ele pergunta se ela realmente não quer e fala que ele acha que pode fazer ela mudar de ideia. Ele fala que eles podem depois conversar com mais calma e pede o número dela. Ela fala que não vai mudar de ideia e ele pergunta se não vai. Ela fala que não vai mesmo e ele pergunta o que ela gosta de comer. Ela diz que ela faz a própria comida dela. Ele fala que então ela compra e faz a própria comida e ela fala que sim. Ele fala que então tudo bem e que talvez ela possa cozinhar para ele. E ela diz: não. Ele pergunta se ele não pode estacionar a scooter dele na casa dela e ela fala que não. E ele fala caramba e diz que tudo bem. Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que o carro é dele. Ela fala que não sabia que esse carro era dele e fala que gostou da cor. Ele fala que gosta de azul e que já dá pra ver ela dentro desse carro. E ela fala que talvez eles possam sair para jantar. E ele pergunta jantar que tipo de comida. E ela diz que ela come ovo, bife e todo tipo de alimento fresco e integral. Ele fala que dá pra ver que ela gosta de comer boa proteína e pergunta qual o nome dela. E ela diz que
que o nome dela é Ken, e já ele diz que o nome dele é Hila. Ele fala que é um prazer e diz que ela é muito bonita. Ele fala que está um pouco confuso e pergunta por que ela mudou de ideia. Ela fala que não mudou de ideia, ele fala que ele jura que ela acabou de dizer que não estava interessada. Ela fala que ela está interessada e ele pergunta o que ela poderia cozinhar para ele. E ela diz que pode ser um salmão. Ele fala salmão e pergunta se ela gosta de peixe. E ela diz que sim. Ele fala que ele não é um grande admirador de peixe, mas que ele vai experimentar. E fala que agora parece que salmão é uma ótima opção. E em seguida ele pergunta por que ela não estava interessada nele no começo. E ela fala que não sabe do que ele está dizendo. Ele fala, não sabe. Ele pergunta se ela gostou do carro e se ela quer sentar. E em seguida diz que ela pode sentar. E fala que ele precisa ver como ela fica ali dentro. Ele diz que ela ficou ótima ali dentro e que o sorriso dela é lindo. E ele fala, uau, você é linda. E em seguida pergunta se ela quer dar uma volta e ela diz que sim. Ela fala que ela vai dirigindo. Ele fala, o que? Dirigindo? Ele fala que vai pensar sobre isso e pede para ela sair. Ele pergunta se ela conhece algum bom lugar para comer, ela fala que tem ali na frente. Ele fala que então ela pode ir caminhando sozinha porque ela só está interessada no que ele tem. E em seguida diz que não está interessado e ela fala que tanto faz.